Olá, bem-vindo ao nosso canal, A Poderosa Palavra de Deus. Hoje temos a alegria de iniciar uma jornada especial pelo livro de Êxodo, o segundo livro da Bíblia, onde vemos a libertação e o poder redentor de Deus em ação. Vamos explorar juntos as histórias de Moisés, as pragas do Egito, a travessia do Mar Vermelho e como Deus conduziu seu povo à liberdade, revelando seus planos soberanos e sua fidelidade inabalável. Abra seu coração e permita que a palavra de Deus toque sua vida de maneira poderosa e transformadora. Se inscreva no canal, ative as notificações e acompanhe cada capítulo dessa jornada divina. O capítulo 1. São estes os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito. Cada um entrou com sua família: Ruben, Simeão, Levi e Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan e Naftali, Gade e Asser. Todas as pessoas, pois, que descenderam de Jacó foram 70. José, porém, estava no Egito. Faleceu José, e todos os seus irmãos, e toda aquela geração. Mas os filhos de Israel foram fecundos, aumentaram muito, multiplicaram-se e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Entre mentes, se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José. Ele disse ao seu povo: Eis que o povo de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique e seja o caso que, vindo guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e se retire da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras, para os afligirem com suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiros, Pitom e Ramessés. Mas, quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então, os egípcios, com tirania, faziam servir os filhos de Israel e lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em fazer barro e tijolos, e com toda sorte de trabalho no campo, em todo o serviço em que na tirania os serviam. O rei do Egito ordenou as parteiras das hebreias, das quais uma se chamava Sifrá, e a outra, Puá, dizendo: Quando servirdes de parteiras hebreias, examinai, se for filho, matai-o, mas, se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito, antes, deixaram viver os meninos. Então, o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse: Por que fizestes isso e deixastes viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó: É que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas e já dão à luz antes que a parteira chegue a elas. E Deus fez bem às parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Então, ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: A todos os filhos que nascerem lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. O capítulo 2. Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho, e, vendo que era formoso, escondeu-o 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou com betume e piche, e, pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe, para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no meio dos juncos, enviou uma criada sua e o tomou. Abrindo-o, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: Este é menino dos hebreus. Então, disse a irmã do menino à filha de Faraó: Queres que eu vá chamar uma das hebreias, que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: Vai. E saiu a moça e chamou a mãe do menino. Então, lhe disse a filha de Faraó: Leva este menino e cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou, e lhe pôs o nome de Moisés e disse: Porque das águas o tirei. Naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e viu os seus trabalhos penosos, e viu que um egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou de um lado e de outro e, vendo que não havia ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Saiu no dia seguinte e viu 2 hebreus brigando, e disse ao culpado: Por que espancas o teu próximo? O qual respondeu: Quem te constituiu príncipe e juiz sobre nós? Pensas matar-me? Como mataste o egípcio? Temeu, pois, Moisés e disse: Com certeza o descobriram. Informado desse caso, procurou Faraó matar a Moisés. Porém Moisés fugiu da presença de Faraó e deteve-se na terra de Midian, e assentou-se junto a um poço. O sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram tirar água e encheram os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então, vieram os pastores e as expulsaram dali. Moisés, porém, se levantou e as defendeu e deu de beber ao rebanho delas.
Tendo elas voltado a Reuel, seu pai, este lhes disse: Como é que hoje tornastes tão depressa? Responderam elas: Um egípcio nos livrou das mãos dos pastores, ainda nos tirou água e deu de beber ao rebanho. E disse ele às filhas: Onde está ele? Por que deixastes lá o homem? Chamai-o, para que coma pão. Moisés concordou em morar com aquele homem, e ele deu a Moisés sua filha Zípora. Ela deu à luz um filho, a quem ele chamou Gerson, porque disse: Sou peregrino em terra estranha. Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para sua condição. O capítulo 3. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e, levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então, disse consigo mesmo: Irei para lá e verei esta grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: Eis-me aqui. Deus continuou: Não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: Certamente, vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso, desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do hitita, do amorreu, do ferezeu, do heveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem, agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então, disse Moisés a Deus: Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: Eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Disse Moisés a Deus: Eis que, quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: Qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Vai, ajunta os anciãos de Israel e dize-lhes: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, me apareceu, dizendo: Em verdade, vos tenho visitado e visto o que vos tem sido feito no Egito. Portanto, disse eu: Far-vos-ei subir da aflição do Egito para a terra do cananeu, do hitita, do amorreu, do ferezeu, do heveu e do jebuseu, para uma terra que mana leite e mel. E ouvirão a tua voz, e irás, tu e os anciãos de Israel, ao rei do Egito e lhe direis: O Senhor, o Deus dos hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de 3 dias ao deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor, nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, se não for obrigado por mão forte. Portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios, que farei no meio dele. Depois, vos deixará ir. Eu darei mercê a este povo aos olhos dos egípcios, e, quando sairdes, não saireis de mãos vazias. Cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda joias de prata e joias de ouro e vestes, as quais porei sobre vossos filhos e sobre vossas filhas, e despojareis os egípcios. O capítulo 4. Então, Moisés respondeu, dizendo: Mas, eis que não me crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão: O Senhor não te apareceu. Disse-lhe o Senhor: Que é isso na tua mão? Respondeu ele: Uma vara. E disse o Senhor: Lança-a na terra. E ele a lançou na terra, e tornou-se uma cobra, e Moisés fugiu dela. Disse o Senhor a Moisés: Estende a mão e pega-a pela cauda. Estendeu ele a mão e apanhou-a pela cauda, e tornou-se uma vara na sua mão, para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Disse-lhe ainda o Senhor: Mete agora a tua mão no peito. E, metendo ele a mão no peito, retirou-a, e eis que a mão estava leprosa, como a neve. Então, disse: Torna a meter a tua mão no peito. E tornou a meter a mão no peito, e, retirando-a, eis que estava restabelecida como o resto da carne.
E será que, se não crerem ainda em ti, nem ouvirem a voz do primeiro sinal, crerão pela voz do último sinal? E será que, se ainda não crerem nestes 2 sinais, nem ouvirem a tua voz, então tomarás das águas do rio e as derramarás na terra seca, e a água que tomarás do rio se tornará em sangue sobre a terra seca? Então, disse Moisés ao Senhor: Senhor, eu nunca fui eloquente, nem antes, nem desde que falaste ao teu servo, mas sou lento de fala e de língua. Respondeu-lhe o Senhor: Quem deu a boca ao homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Agora, pois, vai, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que has de falar. Então, disse ele: Senhor, envia, peço-te, pela mão de quem tu has de enviar. Então, a ira do Senhor se acendeu contra Moisés e disse: Não conheces tu a teu irmão Arão, o levita? Eu sei que ele fala bem, e eis que ele sairá ao teu encontro, e vendo-te, se alegrará em seu coração. Tu lhe falarás e porás as palavras na sua boca, e eu serei com a tua boca e com a sua boca e vos ensinarei o que haveis de fazer. Ele falará pelo povo ao invés de ti, e será que ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Toma, pois, esta vara na tua mão, com a qual farás os sinais. Então, Moisés foi e voltou a Jetro, seu sogro, e lhe disse: Deixa-me ir agora e voltar a meus irmãos que estão no Egito, para ver se ainda vivem. E disse Jetro a Moisés: Vai em paz. O Senhor disse a Moisés em Midian: Vai, volta ao Egito, porque morreram todos os homens que procuravam a tua vida. Tomou Moisés a sua mulher e seus filhos, e pôs-nos sobre um asno e voltou à terra do Egito, e tomou Moisés a vara de Deus na sua mão. Disse o Senhor a Moisés: Quando voltares ao Egito, vê que faças diante de Faraó todos os milagres que pus diante de ti, mas eu endurecerei o seu coração, para que não deixe ir o povo. Então, dirás a Faraó: Assim diz o Senhor: Israel é o meu filho, meu primogênito. E eu te digo: Deixa ir meu filho, para que me sirva. E, se te recusares a deixá-lo ir, eis que eu matarei o teu filho, o teu primogênito. Sucedeu que, no caminho, numa estalagem, o Senhor lhe encontrou e quis matá-lo. Então, Zípora tomou uma pedra afiada e circuncidou o filho e, tocando os pés de Moisés com o prepúcio, disse: Na verdade, tu és para mim um esposo de sangue. Assim, Deus o deixou. Então, ela disse: Tu és esposo de sangue, por causa da circuncisão. O Senhor disse a Arão: Vai ao encontro de Moisés no deserto. Foi e encontrou-o no monte de Deus e o beijou. Então, Moisés contou a Arão todas as palavras do Senhor, que o enviará, e todos os sinais que lhe ordenara. Foram então Moisés e Arão e ajuntaram todos os anciãos dos filhos de Israel. E Arão falou todas as palavras que o Senhor tinha falado a Moisés e fez os sinais perante o povo. E o povo creu, e, ouvindo que o Senhor visitará os filhos de Israel e que tinha visto a sua aflição, inclinaram-se e adoraram. O capítulo 5. Depois, foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Respondeu Faraó: Quem é o Senhor, para que lhe ouça eu a voz e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. Eles prosseguiram: O Deus dos Hebreus nos encontrou. Deixa-nos, pois, ir caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor, nosso Deus, e não venha ele sobre nós com pestilência ou com espada. Então, disse-lhes o rei do Egito: Por que, Moisés e Arão, interrompeis o povo no seu trabalho? Ide às vossas tarefas. Disse também Faraó: O povo da terra já é muito, e vós o distraís das suas tarefas. Naquele mesmo dia, pois, deu ordem Faraó aos superintendentes do povo e aos seus capatazes, dizendo: Daqui em diante, não torneis a dar palha ao povo, para fazer tijolos, como antes, eles mesmos que vão e colham para si a palha. E exigireis deles a mesma conta de tijolos que faziam antes, nada diminuireis dela. Estão ociosos, e por isso, clamam: Vamos, sacrifiquemos ao nosso Deus. Agrave-se o serviço sobre esses homens, para que se ocupem nele e não confiem em palavras mentirosas. Então, saíram os superintendentes do povo e seus capatazes e disseram ao povo: Assim diz Faraó: Não vos darei palha, e de vós mesmos e colhei palha onde a puderdes achar, porque nada se diminuirá do vosso trabalho. Então, o povo se espalhou por toda a terra do Egito, a colher restolho em lugar de palha. Os superintendentes os apertavam, dizendo: Acabai vossa obra, a tarefa do dia, como quando havia palha. E foram açoitados os capatazes dos filhos de Israel, que os superintendentes de Faraó tinham posto sobre eles, dizendo: Por que não acabastes nem ontem nem hoje a vossa tarefa, fazendo tijolos como antes? Então, foram os capatazes dos filhos de Israel e clamaram a Faraó, dizendo: Por que tratas assim a teus servos? Palha não se dá a teus servos e nos dizem: Fazei tijolos. Teus servos são açoitados, porém o teu próprio povo é culpado.
Mas ele respondeu: estais ociosos, por isso, dizeis, vamos, sacrifiquemos ao Senhor. Ide, pois, agora e trabalhai. Palha, porém, não se vos dará, contudo, dareis a mesma quantidade de tijolos. Então, os capatazes dos filhos de Israel se viram em aperto, porquanto se lhes dizia: nada diminuireis dos vossos tijolos, da vossa tarefa diária. Quando saíram da presença de Faraó, encontraram a Moisés e a Arão, que estavam à espera deles, e lhes disseram: olhe o Senhor para vós outros e vos julgue, porquanto fizestes cheirar mal o nosso aroma perante Faraó e perante os seus servos, dando-lhes a espada nas mãos para nos matar. Então, Moisés, tornando-se ao Senhor, disse: ó Senhor, por que afligiste este povo? ¿Por qué me enviaste? Pois, desde que me apresentei a Faraó para falar-lhe em teu nome, ele tem maltratado este povo, e de nenhuma sorte livraste o teu povo. O capítulo 6. Disse o Senhor a Moisés: agora, verás o que hei de fazer a Faraó, pois, por mão poderosa, os deixará ir, sim, por mão poderosa, os lançará de sua terra. Falou mais Deus a Moisés e lhe disse: eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. Também estabeleci a minha aliança com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra de suas peregrinações, na qual foram peregrinos. Ainda ouvi os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizam, e me lembrei da minha aliança. Portanto, dize aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, e vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. Tomar-vos-ei por meio povo e siriai vosso Deus. E saberias que eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirou de debaixo das cargas dos egípcios. E vos levarei à terra cerca da qual jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó, vô-la darei por herança. Eu sou o Senhor. Deste modo falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não ouviram a Moisés, por causa da angústia de espírito e da dura servidão. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: vai, fala a Faraó, rei do Egito, que deixe sair de sua terra os filhos de Israel. Moisés, porém, respondeu ao Senhor, dizendo: eis que os filhos de Israel não me têm ouvido. Como, pois, me ouvirá Faraó? Eu de labios incircuncisos. Não obstante, falou o Senhor a Moisés e a Arão e lhes deu mandamento para os filhos de Israel e para Faraó, rei do Egito, a fim de que tirassem os filhos de Israel da terra do Egito. São estes os chefes das famílias de seus pais, os filhos de Ruben, o primogênito de Israel: Enoque, Palu, Esrom e Carmi. Estas são as famílias de Ruben. Os filhos de Simeão: Gemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoar e Saul, filho de uma cananeia. Estas são as famílias de Simeão. São estes os nomes dos filhos de Levi, segundo as suas gerações: Gerson, Coate e Merari. E os anos da vida de Levi foram 137. Os filhos de Gerson: Libni e Simei, segundo as suas famílias. Os filhos de Coate: Anrão, Izar, Hebron e Uziel. E os anos da vida de Coate foram 133. Os filhos de Merari: Mali e Muzi. Estas são as famílias de Levi, segundo as suas gerações. Anrão tomou por mulher a Joquebede, sua tia, e ela lhe deu a Arão e a Moisés, e os anos da vida de Anrão foram 137. Os filhos de Izar: Corá, Nefeg e Zicri. Os filhos de Uziel: Misael, Elzafã e Citri. Arão tomou por mulher a Eliseba, filha de Aminadab, irmã de Nazom, e ela lhe deu a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Os filhos de Corá: Assir, Eucana e Abiasaf. Estas são as famílias dos coraitas. Eleazar, filho de Arão, tomou por mulher uma das filhas de Putiel, e ela lhe deu a Finéias. Estes são os cabeças das famílias dos levitas, segundo as suas gerações. São estes Arão e Moisés, aos quais o Senhor disse: tirai os filhos de Israel da terra do Egito, segundo as suas hostes. São estes que falaram a Faraó, rei do Egito, para que tirassem do Egito os filhos de Israel. São estes Moisés e Arão. No dia em que o Senhor falou a Moisés na terra do Egito, disse o Senhor a Moisés: eu sou o Senhor. Dize a Faraó, rei do Egito, tudo quanto eu te digo. Respondo, porém, Moisés na presença do Senhor: eis que eu sou de labios incircuncisos. Como, pois, me ouvira Faraó? O capítulo 7. Então disse o Senhor a Moisés: vê que te constituí como Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será o teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te ordenar, e Arão, teu irmão, falará a Faraó, para que deixe ir da sua terra os filhos de Israel. Endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó, porém, não vos ouvirá, e eu porei a minha mão sobre o Egito e tirarei os meus exércitos, o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grandes manifestações de juízos.
Saberão os egípcios que eu sou o Senhor, quando estender eu a minha mão sobre o Egito e tirar do meio deles os filhos de Israel. Assim fizeram Moisés e Arão, como o Senhor lhes ordenara, assim fizeram. Tinha Moisés 80 anos, e Arão, 83, quando falaram a Faraó. Falou o Senhor a Moisés e a Arão, quando Faraó vos disser, fazei milagres que vos acreditem, dirás a Arão, toma o teu bordão e lança-o diante de Faraó, para que se torne em serpente. Moisés e Arão foram a Faraó e fizeram como o Senhor lhes ordenara. Lançou Arão o seu bordão diante de Faraó e diante dos seus oficiais, e ele se tornou serpente. Faraó, porém, mandou vir os sábios e encantadores, e eles, os magos do Egito, fizeram também o mesmo com seus encantamentos. Pois lançaram eles cada um o seu bordão, e eles se tornaram serpentes, mas o bordão de Arão tragou os bordões deles. Todavia, o coração de Faraó se endureceu, e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Disse o Senhor a Moisés, o coração de Faraó está obstinado, recusa deixar ir o povo. Vai pela manhã a Faraó, eis que ele sairá às águas, estarás à margem do rio para encontrá-lo, e tomarás na mão o bordão que se tornou em serpente. E lhe dirás, o Senhor, o Deus dos Hebreus, me enviou a ti para te dizer, deixa ir o meu povo, para que me sirva no deserto, mas até agora não tens ouvido. Assim diz o Senhor, nisto saberás que eu sou o Senhor, com este bordão que tenho na mão ferirei as águas do rio, e elas se tornarão em sangue. Os peixes que estão no rio morrerão, o rio cheirará mal, e os egípcios terão nojo de beber a água do rio. Disse mais o Senhor a Moisés, dize a Arão, toma o teu bordão e estende a mão sobre as águas do Egito, sobre os seus rios, sobre os seus canais, sobre as suas lagoas e sobre todos os seus reservatórios, para que se tornem em sangue, e haja sangue por toda a terra do Egito, assim nos vasos de madeira como nos de pedra. Fizeram Moisés e Arão como o Senhor lhes havia ordenado. Arão, levantando o bordão, feriu as águas do rio, à vista de Faraó e à vista de seus oficiais, e todas as águas do rio se tornaram em sangue. De sorte que os peixes do rio morreram, e o rio cheirou mal, e os egípcios não podiam beber água do rio, e houve sangue por toda a terra do Egito. Porém os magos do Egito fizeram também o mesmo com seus encantamentos, de maneira que o coração de Faraó se endureceu, e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Virou-se Faraó e entrou em sua casa, e nem ainda nisto tomou interesse. Todos os egípcios cavaram junto ao rio, à procura de água que beber, pois das águas do rio não podiam beber. Assim se passaram 7 dias, depois que o Senhor ferira o rio. O capítulo 8. Disse o Senhor a Moisés, vai ter com Faraó e dize-lhe, assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo, para que me sirva. Se recusares deixá-lo ir, eis que castigarei com rãs todos os teus territórios. O rio produzirá rãs em abundância, que subirão e virão à tua casa, ao teu dormitório, sobre a tua cama, e para as casas dos teus oficiais, e sobre o teu povo, e para os teus fornos e as tuas amassadeiras. As rãs subirão sobre ti, sobre o teu povo e sobre todos os teus oficiais. Disse mais o Senhor a Moisés, dize a Arão, estende a mão com o teu bordão sobre os rios, sobre os canais e sobre as lagoas, e faze subir rãs sobre a terra do Egito. Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs, que cobriram a terra do Egito. Então, os magos fizeram o mesmo com as suas ciências ocultas e fizeram subir rãs sobre a terra do Egito. Chamou o Faraó a Moisés e a Arão e disse, rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo. Então, deixarei ir o povo, para que ofereça sacrifícios ao Senhor. Falou Moisés a Faraó, tu me dignarás dizer-me quando é que hei de rogar por ti, e pelos teus oficiais, e pelo teu povo, para que as rãs sejam retiradas de ti e das tuas casas, e fiquem somente no rio? Ele respondeu, amanhã. E Moisés disse, seja conforme a tua palavra, para que saibas que ninguém há como o Senhor, nosso Deus. Retirar-se-ão as rãs de ti, e das tuas casas, e dos teus oficiais, e do teu povo, ficarão somente no rio. Moisés e Arão saíram da presença de Faraó, e clamou Moisés ao Senhor por causa das rãs, conforme combinara com Faraó. Fez o Senhor conforme a palavra de Moisés. Morreram as rãs nas casas, nos pátios e nos campos. Ajuntaram-nas em montões, e a terra cheirou mal. Vendo, porém, Faraó que havia alívio, continuou de coração endurecido e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Disse o Senhor a Moisés, dize a Arão, estende o teu bordão e fere o pó da terra, para que se tornem piolhos por toda a terra do Egito. Fizeram assim. Arão estendeu a mão com o seu bordão e feriu o pó da terra, e houve muitos piolhos nos homens e no gado. Todo o pó da terra se tornou em piolhos por toda a terra do Egito. E os magos fizeram também assim com as suas ciências ocultas para produzirem piolhos, mas não puderam, e havia piolhos nos homens e no gado. Então, disseram os magos a Faraó, isto é o dedo de Deus. Porém o coração de Faraó se endureceu, e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Disse o Senhor a Moisés, levanta-te pela manhã cedo e apresenta-te a Faraó.
eis que ele sairá às águas, e diz-lhe, assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo, para que me sirva. Porque, se não deixares ir o meu povo, enviarei enxames de moscas sobre ti, e sobre os teus oficiais, e sobre o teu povo, e nas tuas casas, e as casas dos egípcios se encherão destes enxames, e também a terra em que eles estiverem. Naquele dia, separarei a terra de Gósen, em que habita o meu povo, para que nela não haja enxames de moscas, e saibas que eu sou o Senhor no meio desta terra. Farei distinção entre o meu povo e o teu povo. Amanhã se fará este sinal. Assim fez o Senhor, e vieram grandes enxames de moscas à casa de Faraó, e às casas dos seus oficiais, e sobre toda a terra do Egito, e a terra ficou arruinada com estes enxames. Chamou Faraó a Moisés e a Arão e disse, Ide, ofereceis sacrifícios ao vosso Deus nesta terra. Respondeu Moisés, não convém que façamos assim, porque ofereceríamos ao Senhor, nosso Deus, sacrifícios abomináveis aos egípcios. Eis que, se oferecermos tais sacrifícios perante os seus olhos, não nos apedrejarão eles. Temos de ir caminho de 3 dias ao deserto e oferecer sacrifícios ao Senhor, nosso Deus, como ele nos disser. Então, disse Faraó, deixar-vos-ei ir, para que ofereçais sacrifícios ao Senhor, vosso Deus, no deserto. Somente que, saindo, não vades muito longe. Orai também por mim. Respondeu Moisés, eis que saio da tua presença e orarei ao Senhor. Amanhã, estes enxames apartar-se-ão de Faraó, dos seus oficiais e do seu povo. Somente, que Faraó não mais use de engano, não deixando ir o povo para oferecer sacrifícios ao Senhor. Então, saiu Moisés da presença de Faraó e orou ao Senhor. E fez o Senhor conforme a palavra de Moisés, e os enxames se retiraram de Faraó, dos seus oficiais e do seu povo. Não ficou uma só mosca. Mas ainda esta vez endureceu Faraó o coração e não deixou ir o povo. Obrigado por assistir ao vídeo até o final. Se gostou, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Fique ligado para o próximo vídeo, em breve no canal.